Olá, esse é o canal L. Rocha e você está no Na Lata, Teologia Pastoral Sem Rodeios. Para você que está chegando ao nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Espero que você se inscreva no nosso canal, que você ative as notificações e que você assim receba todo o conteúdo que estamos produzindo e disponibilizando para você. Aqueles que já estão aqui, sejam bem-vindos e é muito bom ter você novamente aqui para que possamos caminhar juntos. E a todos vocês eu peço que você não deixe de jeito nenhum de curtir esse vídeo se você gostou, de você comentar. É importante termos seu feedback para ver se pensamos de forma concorde sobre esse assunto e também compartilhar. Quando você compartilha, você nos ajuda a expandir esse canal e fazer com que ele alcance outros lares, outras casas e outras pessoas. Pois bem, dito isso, nós vamos ao nosso assunto de hoje e é uma pergunta: a cantora Adele é transfóbica? Dias atrás foi noticiado aí que a cantora inglesa Adele, ao receber o prêmio no Brit Awards 2022 como artista do ano, deu uma declaração transfóbica. A Adele, ao receber o prêmio, segurando a estatueta de grande vencedora da noite, disse o seguinte: "Eu amo ser uma mulher e sendo uma artista feminina." Pois bem, isso foi suficiente para que a militância LGBTQ+, a mais LGBTQIA+, logo gritasse que a Adele é uma TERF. O que é uma TERF? É um termo pejorativo, né, para feministas que exclui os direitos das mulheres transgêneros. Nessa militância, esse grupo aí argumenta que o discurso da cantora Adele foi ofensiva, porque, de certa forma, estava menosprezando, né, aqueles que são as pessoas não binárias, né, que são pessoas que não se identificam exclusivamente com o gênero feminino, nem exclusivamente com o gênero masculino. Mas você que está aqui no canal, eu pergunto para você: você entende o que está por detrás dessa ideia de ser não binário? Para os teóricos queer, um ser não binário é aquele desapegado de todas as amarras limitantes de gêneros impostos pela sociedade, dando ao ser não binário a possibilidade de existir dentro de um guarda-chuva que engloba aí múltiplas identidades que fogem ao binário, que é a ideia de masculino e feminino. Então, de certa forma, a pessoa não binária é trans, no sentido de já não se identificar com o gênero que lhe é imposto ou que foi imposto em seu nascimento. Dentro desse espectro queer, de certa forma, sexo e gênero não são de forma nenhuma algo fixo que você recebe pela biologia. Não, são construções sociais realizadas pelo próprio indivíduo. Então a teoria queer diz que a orientação sexual não seria nem natural nem essencial a pessoa. Existe um intervalo entre o que a pessoa faz e o seu eu. Isto é, você nasce com uma identidade sem essência, porque a teoria queer nega a existência de uma natureza e de uma identidade feminina e masculina. Então, em contrapartida, o indivíduo que se declara queer, de certa forma, optou por vagar fora de si mesmo. Ele viaja constantemente de um gênero a outro por meio das evoluções e, de certa forma, evoluções sociológicas e também de suas vontades. O triste é que, diferente da cantora Adele, que se definiu como mulher, o sujeito queer com a bandeira não binária não pode ser definido por nada. A filósofa italiana com viés de esquerda, a italiana Micaela Marzano, comenta que cada indivíduo pode construir e inventar sua própria sexualidade, original e incomparável, que não há nem dois sexos, nem dois gêneros, mas uma infinidade de escolhas possíveis. E aqui eu me lembro também de uma definição de Judith Butler, né, que é uma dos grandes nomes da teoria queer, que diz que o gênero não é um atributo fixo, mas uma variável oscilante que muda de acordo com as preferências pessoais. Uma pessoa não binária, então, abraça o desejo de soberania absoluta sobre a sua identidade, sobre a sua existência, sobre o seu ser, mas também, em certo sentido, sobre a sociedade, porque ele manipula a sociedade ao recusar-se a identificar tal qual ele é na realidade, tal qual a sociedade diz que na realidade ele é. Então essa soberania manifesta-se por um desejo de posse de suas escolhas, rejeitando o que a biologia
ou o que a sociedade diz sobre ele. Então, o ser queer sozinho decide o que ele é. E, de certa forma, a sociedade, nós temos que nos conformar com essa escolha e adaptar-se às suas mudanças de orientação, mesmo que seja isso totalmente irracional, totalmente ilógico. Então, nessa perspectiva, a biologia é vista como uma tirana. E qualquer substrato sexual biológico deve ser o quê? Deve ser descartado, porque o ser humano pode e deve escolher o seu gênero e o seu funcionamento sexual. E essa escolha pode e vai evoluir durante toda a sua vida. A Margaret Peters, que tem um livro muito interessante que fala sobre isso, se não me engano é Gênero, Quem És Tu? É algo assim, depois eu posso colocar aqui nos comentários o nome desse livro certinho, disse que esse tipo de sujeito queer, é preso em uma identidade fantasmagórica, porque o gênero é um atributo puramente mental, sem base na realidade física. Logo, ele está preso em uma identidade que não tem sua fonte na realidade. Com efeito, jamais poderá tornar-se realidade. Isso porque o corpo que a pessoa nasceu não importa, mas é o que ela sente que de fato a define. Nesse sentido, o corpo é desprovido de qualquer propósito definidor da realidade dessa pessoa. Então, de certa forma, o eu autêntico na teoria queer nunca é um ser definido pelo corpo. A matéria não importa. O que importa são os sentimentos internos da pessoa. Ou seja, sua identidade básica não deveria mais, metafisicamente, não deriva mais, a sua identidade básica não deriva mais, metafisicamente falando, da biologia, mas deve ser determinada por um ato da sua vontade, por suas escolhas, por seus sentimentos. Entretanto, biblicamente falando, esse tipo de sexualidade plástica não tem qualquer base ou valor teológico e muito menos racional. Para os cristãos, a Bíblia proclama o profundo valor do mundo material. Isso inclui o quê? Inclui o corpo humano como obra das mãos de um Deus amoroso. Os nossos corpos foram criados por Deus e foram idealizados para dar-nos, de certa forma, orientações sobre a nossa identidade sexual. Então precisamos olhar para os nossos corpos como um marcador confiável de identidade sexual. Por quê? Porque os sentimentos podem mudar. Já o corpo é um fato observável que não muda, a não ser que você promova algum tipo de mudança, de cirurgia plástica, estética, ou por aí vai. Além disso, nosso corpo é a única maneira de expressar a nossa vida interior. O corpo é o meio pelo qual o invisível é feito visível. Dessa forma, o eu autêntico não pode ser associado do corpo físico, porque o corpo vivo é o local da presença pessoal. O ser humano criado como homem e mulher, macho e fêmea, é descrito por Deus lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 31, como muito bom. Isto é, o ser humano, criado como macho e fêmea, recebe do próprio Deus um padrão de moralidade, quando Deus diz que o corpo do homem criado macho e fêmea é muito bom. Então, embora os sentimentos sejam importantes, eles não definem a nossa identidade. Tampouco os sentimentos são um guia confiável para os propósitos de Deus, porque nesse mundo caído é fato que os nossos sentimentos oscilam o tempo inteiro. Então, o marcador mais confiável de quem somos é a nossa identidade física e corporificada, dada por Deus como homem e mulher. A Bíblia nos ensina que temos no corpo criado como macho e fêmea um reservatório do significado, uma fonte de verdades morais. A Bíblia, como argumenta Sim Dorrit, tem uma definição muito mais terrena, física e corpórea da sexualidade. Macho e fêmea os criou, Gênesis 1, 27. A ética sexual cristã está fundamentada no modo como os seres humanos foram originalmente criados. No princípio, é quando aprendemos quem somos, como fomos feitos por Deus e o que significa ser totalmente humano. Precisamos, como Igreja de Cristo, é fato, acolher aquelas pessoas que estão vagando para fora de si,
caminhando em meio a uma enxurrada de escolhas sentimentais sexualizadas, e lhe mostrar que a sua identidade sexual como homem ou mulher já é fixa e segura, porque a sexualidade, no sentido das diferenças sexuais entre homens e mulheres, é um dom de Deus dado à humanidade na criação. Biblicamente falando, o gênero não é uma ficção, não é uma invenção, não é uma fantasia que pode ser feita e refeita à vontade. Como diz o Salmo 139, Deus entriteceu, Deus teceu o nosso corpo no ventre, e isso inclui a nossa identidade masculina ou feminina. Então, dessa forma, dizer eu tenho orgulho de ser homem ou eu tenho orgulho de ser mulher, sinaliza que existe um propósito divino ao criar o corpo humano como sendo ou macho ou fêmea. Por isso, em um mundo em que cada um constrói o que quer, até mesmo contrariando a biologia, a lógica, a racionalidade, voltemos para dois guias seguros quanto à sexualidade: a Bíblia e a criação. E ambas descrevem que Deus é quem determina o que é bom para o homem. Em seu projeto de bondade está criar o ser humano com a sua identidade e orientação sexual definidas, homem e mulher, macho e fêmea. Logo, como cristãos, que racionalmente e biblicamente não tenhamos medo ou vergonha de dizer eu tenho orgulho de ser homem ou eu tenho orgulho de ser mulher, porque fomos criados assim por Deus, e as ideologias e teorias não podem destruir o que biologicamente é comprovado.